Alguém aqui já escutou falar na sigla Orville? Ninguém? O que é o Orville? Isso é bem importante agora. Esse é o ponto principal da minha hipótese. Em agosto de 1979, em São Paulo, na Cúria de São Paulo, sob a liderança do cardeal Paulo Evaristo Arnes, um grupo de pesquisadores principiou um trabalho que levou 6 anos. Principiou em agosto de 1979. É o princípio da distensão que o Figueiredo leva adiante, a distensão do Geisel. O Figueiredo assumiu em março de 79. Em agosto de 79, o projeto BNM começou, Brasil Nunca Mais. O que eles fizeram, metodologicamente, foi muito inteligente. Eles queriam fazer um levantamento das arbitrariedades da ditadura militar. Mas eles queriam fazer um levantamento que não fosse unicamente composto pela voz dos torturados, mas que, por assim dizer, compusesse um impossível testemunho dos torturadores. E torturador nunca confessa. Ainda hoje, o presidente, semana passada, ou anteontem, declarou que nunca houve tortura no Brasil. Eles levantaram documentação dos arquivos do Tribunal da Justiça Militar entre 1964 a 1979, ou seja, do início do golpe militar até a ascensão do Figueiredo ao poder. E nesse espaço de 15 anos, eles levantaram uma quantidade monumental de inquéritos militares cuja redação foi do próprio governo, das próprias autoridades. E nesses inquéritos, muitas vezes, as pessoas diziam: eu fui torturado em tal local, de tal forma, aconteceu isso, tal pessoa desapareceu. Mas não são testemunhos, não são narrativas da esquerda, como o bolsonarista diria hoje. São documentos da justiça militar, são documentos produzidos pela ditadura militar. O resultado são 5.000 páginas de compilação de documentos. Essas 5.000 páginas, editadas em muitos volumes, foram doadas a universidades, e foi publicado um livro em 1985, que foi uma sensação no Brasil, que vendeu uma quantidade enorme de exemplares e foi best-seller. Era o Brasil Nunca Mais, que era o relatório de pesquisa. Todos vocês já devem ter visto ou ter lido. Eu recomendo muito. Pois bem, no ano seguinte, 1986, governo José Sarney, não Tancredo Neves, infelizmente, presidente José Sarney, ministro do Exército de José Sarney, Leônidas Pires Gonçalves. Recomendo muitíssimo que vejam a entrevista feita pelo Geneton Moraes Neto com Leônidas Pires Gonçalves. E vocês vão perceber exatamente o que é um militar da linha dura, porque também, na ditadura militar, houve uma divisão entre os chamados militares da Sorbona, onde estavam Castelo Branco e o Goberido Couto e Silva e o Ernesto Geisel, que eram militares que tinham enorme formação intelectual, realmente eram muito bem formados intelectualmente, e os militares linha dura, que era Costa e Silva e sobretudo Médici, que eram militares muito mais ligados à caserna e muito mais ligados à linha dura da repressão. E a linha dura venceu dentro da disputa da ditadura. E depois que a linha dura venceu com Costa e Silva, houve uma linha dura dentro da linha dura, que levou a algo que nós nunca comentamos, que é um conjunto não desprezível de ações terroristas de direita no Brasil, cujo fato mais lembrado sempre, mas não é único, é o malogrado atentado no Rio Centro, ocorrido em 1981. Estou me acompanhando? Não estou me perdendo não, né? Em 1986, insatisfeitos com a repercussão do Brasil Nunca Mais, insatisfeitos com a distensão, preocupados com a própria posição, porque a comunidade de informação no Brasil foi sobretudo uma comunidade de tortura, assassinato e desaparecimento, preocupados com possíveis represálias dada a redemocratização, iniciaram quase como um duplo mimético
um projeto que é a cópia invertida do BNM, que é Brasil Nunca Mais. Orville é livro ao contrário. O livro ao contrário é o Brasil Nunca Mais. Porque o que o Orville faz em quase 1000 páginas também é recorrendo, sobretudo, a materiais dos setores de repressão e da justiça militar. O Orville apresenta o que seria o livro negro da esquerda no Brasil, da esquerda armada no Brasil. E apresenta uma lista dos atentados e uma lista dos inocentes que foram mortos, porque, de fato, em muitos atentados houve inocentes que foram mortos. Então, o Orville é o oposto do Brasil Nunca Mais e é a versão dos militares para a luta armada no Brasil. Se no Brasil Nunca Mais o vilão é o próprio regime militar, em Orville o vilão é a esquerda armada. Parece que nós pararíamos por aqui, porque o livro não foi publicado. O José Sarney, depois de receber a pesquisa pronta com 1000 páginas, vetou a publicação do livro. O livro, então, algumas cópias foram feitas manualmente e durante anos o Orville circulou como um santo graal da repressão entre oficiais de alta patente e militantes selecionados da extrema-direita. Até que um jornalista, num brilhante trabalho investigativo, o Lucas Figueiredo, descobriu, teve acesso ao Orville e hoje vocês podem, ao sair daqui, vocês podem, todo mundo me escuta, né? Vocês podem hoje, ao sair daqui, vocês podem entrar na internet, colocar Orville espaço PDF e vocês vão para um site que se chama Verdade Revelada e vocês podem baixar o facsímile do Orville, quase 1000 páginas.